da flor, o perfume que me fez lembrar você. Até hoje eu não considero música jazzístico, apesar dos americanos rotularem a coisa do Brazilian Jazz, né? Então tudo que é brasileiro, que é sofisticado, que tem improvisação e tudo, eles chamam de Brazilian Jazz. Mas eu nunca fui um jazzista essencial, sempre fui um músico brasileiro, com as raízes brasileiras, tem influência aí da música nordestina, mineira, né? O barroco e tudo. Então é uma mistura de tudo, né? Do clássico. Querer chorar é melhor deixar. Meu pai sempre queria que eu estudasse, me formasse em alguma coisa, assim, mas depois quando ele viu que eu era um músico bom, que as pessoas já estavam gravando minhas músicas, e ele falou assim, não, aí ele me deu maior força, falou, Toninho, você tem que fazer uma música por dia, né? Minha mãe já tocava bandolim, ela chegou a tocar na orquestra do pai dela, o meu avô João Horta, que era regente criava bandas de música pelo interior do estado, assim. Eu estou fazendo até agora um instituto em homenagem a ele e para recuperar as obras dele. Fez músicas sacras, compôs músicas sacras e populares. Minha mãe tocava no conjunto dele, nas bandas de música, bandolim, e meu pai tocava violão. Então a música já rolava lá em casa desde antes de eu nascer. E quando tinha um pianinho velho lá em casa que minha mãe ficava tocando antes de eu nascer e tal. Então quando eu cresci, assim, com um ano e pouco de idade, eu já ouvi uma música cubana chamada Nonaná, que era 78 rotações, aquele disco que você pode jogar na pedra se ele não quebra. Então, momento disso que eu puxava o vestido dela demais para repetir essa música, né? E aí, com 3 anos, eu chorei ouvindo Debussy, então, porque no momento eu gostava muito de música clássica, ele ficava ouvindo as rádios do Rio de Janeiro. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu lembro que eu ouvia aquelas sinfonias de Tchaikovsky, o Mozart, Schubert, Schumann, aqueles compositores todos eruditos, né, mais românticos, assim. Eu lembro que eu chorava, eu entrava debaixo da cama, né, ficava emocionado, ver aquelas cordas lindas, as árvores. Então tudo isso passa para a música da gente de alguma forma, né? Quer dizer, tudo a nossa cabeça é o maior computador do mundo, né? A gente armazena tudo e um dia a gente sai, né, sem querer você está buscando coisas suas do passado para colocar nas coisas novas. Meu irmão mais velho também já era músico, Paulinho, já falecido há 10 anos atrás. Paulinho Otto foi uma grande referência dos anos 50, que ele montou o Jazz Fan Club. E aqui em Belo Horizonte, na época da Boate Birimbau, ele comandava as jam sessions lá com a galera e tudo. E isso antes de vir o pessoal do Clube da Esquina, né? Era uma geração muito importante. E ele passou o violão, as posições de violão de bossa nova para mim, para a Berenice, minha irmã. Chegamos a fazer um concerto na televisão, um show na TV Itacolomi, ou pelo menos mais de uma vez, eu acho. E numa dessas vezes ele levou lá em casa um rapaz negro, magrinho, e falou assim, vou trazer um cara aqui que canta muito bem, já está fazendo umas músicas legais, quero que você conheça ele. Eu tinha 16 anos, ele devia ter uns 21, 22, era o Milton. Então a gente ficou na copa lá de casa, na rua Araxá 566, na Floresta, e no final da noite, depois de uma hora dançante, com o conjunto ao vivo, tocando e tal, aí ele levou o Milton lá para a Copa, eu toquei para ele algumas músicas, e depois o Milton cantou as músicas dele. Aí fizemos uma amizade 6 anos antes de acontecer o Clube da Esquina. Depois toquei no casamento dele, do Milton, em 68, no Rio, com um quarteto que eu tinha em Belo Horizonte, chamado Quarteto Quarto Canto, 4 meninas, eu era um arranjador e tocava violão com elas. E aí fomos seguindo a amizade até quando chegar, aí conheci o Loio Beto nesse festival de 69, aqui no Minas Centro, né, Secretaria de Saúde e Assistência, Festival Estudantil da Canção. E aí, já conhecendo todo mundo, o Marcinho, já estava fazendo música com o Marcinho, tivemos um festival no Rio, em 67, com a música Nem é Carnaval. E aí, quer dizer, o Milton juntou essa galera toda em 72. E foi aí que, com esse disco, com esse marco, essa união desse disco histórico e divisor de águas na música brasileira, que aí solidificou a história do Clube da Esquina musicalmente, até hoje, representativa no mundo inteiro.
sabe, eu não faço fé nessa minha loucura. E digo, eu não gosto de quem me arruína em pedaços. E Deus é quem sabe de ti. E eu não mereço um beijo partido. Um pouco antes de eu pegar o violão, com 7, 8 anos de idade, meu irmão já ouvia aquelas músicas todas, aquelas bandas do Stan Kenton, Stan Getz, os guitarristas Barney Kessel, Wes Montgomery, Tal Farlow, Alec Bazik, um cubano que tinha, então assim, o israelense, não me lembro. Mas assim, caras geniais, assim, que eu já fui abrindo o ouvido. Quando eu peguei o violão e comecei a tocar, a coisa de harmonia mais sofisticada era muito fácil para mim entender. Então eu fui rapidamente desenvolvendo um jeito de tocar mais moderno, assim, na época. O pessoal falava assim, poxa, você com 18 anos, já tocando desse jeito? Isso eu tinha 10 anos de idade, mas quando aos 13 eu compus a primeira música, já foi em cima do Corcovado do Jobim, então já estava com as melodias beirando as sétimas maiores, as sextas, as nonas, então eu já tinha uma sofisticação natural exatamente por ouvir o jazz, né? O jazz foi a música que me abriu a cabeça mesmo antes de virar músico. Depois disso a gente vira fã dos jazzistas americanos e tudo, e um dia sonha tocar com eles, né? E esse sonho aconteceu. Muitos músicos que eu endeusava, como o Wayne Shorter, o Herbie Hancock, o Pat Metheny, o George Benson, depois o Joe Pass, de repente eu conheci todos os caras e toquei com todos eles e de repente eles admiraram a minha música também, elogiaram, quer dizer, então eu falei assim, poxa, mas eu gosto dessa música e você também gosta da minha, que bom e tal. Então quer dizer, porque a gente tem outro tipo de informação que não tem nada a ver com jazz, né, que são as inspirações nossas mineiras, das modinhas, das polcas, das valsas, né, aquela inspiração europeia do 6x8, do 3x4, que o Lô e o Beto fazem muito, Flaventurini, né? E eu tenho várias músicas nesse estilo também, que eu estou chamando de valsa mineira no meu livro, que eu estou fazendo há 25 anos, se Deus quiser, já estou na reta final, chamado Livrão da Música Brasileira. É um compêndio de partituras similar à Bíblia do Jazz americano, que se chama Real Book, né? Todos os músicos que estão nas escolas aprendem aquelas músicas de trás para diante em qualquer tom. Então, estou fazendo um livrão de música brasileira com 700 músicas. Então, assim, nesse livro, essa música, esse ritmo mineiro 3x4 ou 6x8, né, que são as levadas mineiras, que tem influência espanhola, daqueles rasqueados e tudo, né, que vem das violões portugueses também, desde a época do Ciclo do Ouro, em Ouro Preto e tal. E aí eu estou chamando de valsa mineira, quer dizer, um outro ritmo que vai pintar nas paradas aí também. Tudo que a vida inteira eu quis ser maestro, né? Mas eu nunca estudei, eu sempre fui mais da vida. Apesar de eu ser músico, eu gosto muito da vida, de viver, de conhecer os amigos, curtir a família. Então, assim, essa coisa da vida é muito, muito importante. Agora, a vida, mas com música o tempo todo, né? Então, eu sou um cara que não tem preconceito, por exemplo, você está tocando um pagode ali e tal, por mais que o pagode não tenha aquela sofisticação harmônica e tal, mas se tiver um ritmozinho gostoso, a gente tá tomando com uma latinha de cerveja, olhando ali o visual, tá ótimo. Então, e o forrozinho, vendo aquelas menininhas de sainha curtinha, assim, de vestidinho de 2 mil réis lá do Nordeste, assim, né? É maravilhoso aquele embalozinho gostoso. Então, assim, a música tem o seu contexto, né? O hip hop americano eu adoro, né? O brasileiro também é legal, que é uma oportunidade para as pessoas das comunidades se revelarem os seus talentos e tudo, mas, assim, a sofisticação do hip hop americano, por causa da influência do pop, que é a maior música do mundo, né? Então, assim, isso também dá pano para manga, né? Então, eu adoro ouvir, né, o Boyz II Men, aquelas bandas, né, maravilhosas do hip hop americano, assim, sensacionais. Então, assim, na verdade, eu ouço de tudo, né? Então, em qualquer situação, uma vez eu chorei ouvindo a música do Teixeirinha, que é considerado um compositor brega, né, romântico, né, até exagerado, assim, né, romântico em excesso, né, faz churrasquinho de mãe, é o nome da mãe dele, eu sou um cara, né,
né? Mas uma vez eu tocou uma música dele no rádio, eu chorei assim, porque eu sinto que a coisa é verdadeira. Então a música não precisa ser altamente sofisticada, né? Eu sou um cara que estou bem avançado musicalmente para entender qualquer tipo de música, assim, né? Desde as mais simples, tudo. Mas assim, o que mais interessante da música é que ela tem que mover as pessoas, ela tem que ser emocional, né? A música tem que tocar, né? Então, por exemplo, se o cara toca 2 acordes com aquele sentimento maravilhoso, aquele violeiro lá do Nordeste, o cara que nunca, ou mesmo do interior de Minas, que está ali naquele barzinho tocando e que nunca, né? Então, de repente, aquele cara faz emocionar. Muitas vezes já me emocionei com gente assim que sabia 2, 3 acordes e que fazia mas tocava de uma forma tão bonita e tão pura que isso é mais maravilhoso do que um cara tocando altamente sofisticado e muitas vezes essa sofisticação só foi feita arquitetonicamente, ou seja, que ela foi pensada e o cara às vezes não tinha maturidade para fazer a harmonia daquele jeito e ele foi juntando um quebra-cabeça aqui e ali. Então isso não dá emoção, né? O que dá emoção é a expressão natural das pessoas, né? Que para você chegar a fazer uma harmonia, uma melodia sofisticada, você tem que ter uma estrada e conseguir emocionar dentro desse prisma, eu acho. Mas música é um momento que a gente tem de inspiração e que é um presente de Deus, né? Parece que nessa hora é a hora que a gente está no relaxamento total, recebendo aquela bênção divina. Aí quando sai, isso é uma coisa maravilhosa e quem está perto emociona. A gente também, claro. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, vamos lá. Você entender a profundidade de uma nota, né? Isso é maravilhoso, você poder aprender assim a harmonia, o encadeamento dos acordes, né? A sonoridade, o timbre, né? Uma coisa limpa, explicada, harmoniosa. Quer dizer, a música é tudo, né? Para mim é a linguagem que eu me entendi, que eu cresci, que eu respeitei, que eu tentei assimilar de uma melhor forma e até hoje eu tento fazer sempre o melhor que eu posso. Eu não acho que eu sou músico, assim, quer dizer, eu sou o meu, você fala assim, você é o ser humano? Não, sou músico. Flor que cheira a saudade de você, é amor que ficou, é amor que ficou, é amor que ficou sem querer.